Existe uma força invisível que molda cada decisão que você toma. Não é sorte, não é destino, é vigilância. Desde os imperadores romanos até os estrategistas da Guerra Fria, quem dominou o mundo entendeu uma verdade brutal. Você está sempre sendo observado, e os que observam controlam. Mas e se eu te disser que existe uma forma de inverter esse jogo? De transformar os olhos sobre você em sua maior arma? Isso muda tudo. Como os estoicos dominaram Roma, observando quem os observava. Marco Aurélio não dormia tranquilo. Como imperador de Roma, ele sabia que cada gesto seu era analisado, cada palavra, cada silêncio. Senadores, generais, escravos, todos observavam. E ele aprendeu algo que poucos compreendem. A consciência de ser observado não é fraqueza, é poder bruto. Os estoicos desenvolveram uma técnica mental chamada prosoche, atenção vigilante. Não era paranoia, era estratégia. Eles sabiam que ser observado significava ter influência, significava que suas ações importavam, e usaram isso para moldar comportamentos ao redor sem precisar de exércitos. Pensa comigo. Quando você sabe que está sendo vigiado, você automaticamente se torna melhor, mais disciplinado, mais focado. Isso não é controle externo, é autodomínio despertado pela percepção do outro. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a mente adapta-se à cor dos pensamentos que a ocupam. Ele sabia que estar sob vigilância constante o forçava a pensar melhor. Agora vai além de Roma. Durante a Segunda Guerra Mundial, o MI6 britânico desenvolveu uma tática chamada Double Cross System. Eles não eliminavam espiões inimigos. Eles os mantinham vivos e conscientes de que eram observados. E faziam esses espiões trabalharem para a Inglaterra, sem que eles mesmos percebessem completamente. A consciência de vigilância pode ser programada. Na alta performance moderna, isso se traduz assim. Grandes CEOs como Jeff Bezos e Elon Musk constroem suas rotinas sabendo que milhões observam. Cada tweet, cada entrevista é calculada. Não porque são falsos, mas porque entendem o poder da percepção pública como ferramenta de accountability pessoal. E aqui está o segredo arqueológico. A vigilância não precisa ser real para funcionar. Precisa apenas ser percebida. Estudos do MIT sobre produtividade mostraram que trabalhadores que acreditavam estar sendo monitorados aumentavam performance em 23%, mesmo quando não havia monitoramento real. A mente humana responde à possibilidade, não à certeza. Você já percebeu como age diferente quando sabe que alguém importante está te observando? Essa é a regra funcionando. Mas espera, porque tem uma camada mais profunda nisso tudo. E se você virar o observador? A inversão samurai. Os samurais tinham um código brutal. Sempre assuma que está sendo vigiado, mas nunca demonstre que observa de volta. Isso criava uma vantagem psicológica devastadora. Enquanto o oponente se preocupava com sua própria imagem, o samurai coletava informações letais. Miyamoto Musashi, o lendário espadachim, escreveu no Livro dos Cinco Anéis sobre o olhar que penetra. Não era sobre encarar, era sobre perceber sem ser percebido. Ele vencia duelos antes mesmo de sacar a espada, porque lia microexpressões, tensões musculares, padrões respiratórios. Ele observava os que o observavam. Isso tem aplicação direta hoje. Negociadores de elite do FBI usam uma técnica chamada mirroring invertido. Durante interrogatórios ou negociações de reféns, eles observam quem está observando eles. Analisam quem na sala está mais atento, quem desvia o olhar, quem imita movimentos. Esses são os pontos de pressão psicológica. Chris Voss, ex-negociador do FBI e autor de Never Split the Difference, revela que 90% das negociações são vencidas por quem melhor lê a sala. E ler a sala significa observar quem está te observando e identificar intenções ocultas através de comportamentos sutis. Na inteligência artificial moderna, isso ganhou escala industrial. Algoritmos de reconhecimento facial não apenas te observam, eles observam quem te observa. Sistemas de segurança avançados mapeiam não só movimento de pessoas, mas movimento de atenção.
Para onde os olhos vão? Quem olha para quem? Isso cria mapas de influência social invisíveis. Grandes líderes militares como Sun Tzu já sabiam: conheça seu inimigo e conheça a si mesmo. Mas a parte esquecida é: conheça quem observa seu inimigo. Durante a Guerra Fria, a CIA não espionava apenas a URSS. Espionava quem a URSS espionava. Isso revelava prioridades estratégicas antes de qualquer ataque. Você está começando a ver o padrão? Vigilância é comunicação não verbal sobre o que importa. E quem decifra essa linguagem domina, mas tem uma camada ainda mais perturbadora. Por que você está sendo observado agora mesmo e não sabe? Vamos ao que ninguém fala. Você está sob vigilância constante. Não estou falando de teorias conspiratórias. Estou falando de fatos documentados. Seu smartphone, sua TV Smart, seus assistentes virtuais, todos coletam dados de atenção. E não é sobre privacidade, é sobre comportamento. Em 1975, o filósofo Michel Foucault descreveu o panóptico, uma prisão onde os detentos nunca sabem se estão sendo vigiados, então se comportam como se sempre estivessem. Isso não ficou na teoria. Tornou-se o modelo de controle social moderno. Plataformas digitais são panópticos voluntários. Você age sabendo que pode estar sendo visto. O Instagram é o exemplo perfeito. Você não posta apenas o que quer. Posta o que imagina que será bem recebido. Essa é a vigilância funcionando como arquiteta comportamental. E empresas de tecnologia sabem disso. O algoritmo não observa só o que você faz. Observa quanto tempo você hesita antes de postar. Quantas vezes reescreve uma legenda. Durante investigações do NCIS, Naval Criminal Investigative Service, agentes são treinados em uma técnica chamada Surveillance Awareness Training. Eles aprendem a identificar quando estão sendo observados através de anomalias ambientais. Uma pessoa olhando muito tempo. Alguém aparecendo em múltiplos locais. Padrões que a mente consciente ignora, mas o subconsciente detecta. Empresas de alta performance como Google e Amazon aplicam isso internamente. Elas monitoram não apenas produtividade, mas padrões de comunicação. Quem fala com quem? Quem é observado com mais frequência em reuniões? Isso revela lideranças informais e pontos de influência ocultos na organização. E aqui está o dado mais perturbador. Pesquisas de Cambridge Analytica, antes do escândalo, mostraram que algoritmos preveem comportamento futuro melhor que você mesmo, apenas observando padrões digitais. Eles sabiam o que você ia fazer antes de você decidir. Porque vigilância não é só sobre o presente, é sobre previsibilidade. Mas aqui está a reviravolta que ninguém espera. Você pode usar essa mesma lógica contra o sistema. Deixa eu te mostrar como. Escreva nos comentários. Consciente. Você já percebeu quando está sendo observado antes que te digam? Compartilhe a sua experiência. E se você está sentindo aquele clique mental agora, deixa sua curtida e se inscreve no canal. Ainda tem uma camada mais profunda. Como hackear a vigilância e controlar sua própria narrativa. Agora a parte que transforma tudo. Se você está sempre sendo observado, então você está sempre transmitindo. E se está sempre transmitindo, pode controlar a mensagem. Isso é inversão total do jogo. Tim Ferriss, autor de 4 Horas para o Corpo, usa uma técnica que ele chama de accountability público. Ele anuncia objetivos sabendo que será observado. Não porque precisa de motivação externa, mas porque transforma a vigilância social em sistema de responsabilização automático. A pressão do olhar alheio se torna combustível, não freio. Atletas de elite como Michael Phelps fazem o mesmo. Eles não treinam apenas para competir. Treinam sabendo que estão sendo filmados, analisados, dissecados. Usam a vigilância como espelho que não mente. Cada movimento gravado é feedback instantâneo. Vigilância vira coach invisível. No mundo corporativo, líderes como Steve Jobs dominavam isso. Ele criava deliberadamente momentos onde sabia que seria observado, keynotes da Apple, entrevistas raras. Controlava quando e como seria vigiado, transformando observação em espetáculo estratégico. Não escondia a vigilância,
orquestrava ela. Hackers éticos usam uma técnica chamada honeypot, armadilhas digitais que parecem vulneráveis, mas na verdade observam quem tenta invadi-las. Eles transformam vigilância em contra-ataque. Deixam-se observar para identificar quem observa. E você pode aplicar isso hoje. Comece assim. Identifique 3 áreas onde você sabe que está sendo observado: redes sociais, trabalho, família. Em vez de evitar ou fingir, use essa consciência como força. Haja como se estivesse sempre sendo filmado pela melhor versão de você mesmo. Não é hipocrisia, é design comportamental consciente. A verdade arqueológica final é essa. Desde que humanos vivem em sociedade, somos observados. Tribos antigas sobreviviam porque membros vigiavam membros. Isso não mudou. A tecnologia apenas revelou o que sempre existiu. E quem aceita isso, em vez de lutar contra, domina o jogo. A regra da vigilância não é sobre medo, é sobre consciência estratégica. Você está sendo observado agora. A pergunta é: que versão de você está sendo transmitida? Escreva nos comentários. Observador. Qual área da sua vida muda se você agir sabendo que está sendo vigiado? Deixe a sua curtida, se inscreve e compartilha esse vídeo, porque essa mentalidade precisa ser espalhada. A alta performance começa quando você para de esconder e começa a performar. Este conteúdo tem finalidade educacional e informativa. As estratégias apresentadas são baseadas em análises históricas, estudos comportamentais e princípios de alta performance. Sempre respeite a privacidade e as leis aplicáveis em sua região. O uso inadequado de técnicas de vigilância pode ter consequências legais.